Olá, aqui é o professor Eliezer Carneiro de Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu apresento nesse instante o início do vídeo 6, que é sobre estrutura e trabalho acadêmico, especificamente a questão do sumário automático que a gente irá trabalhar aqui, inclusão de numeração de página, formatação de seções, entre outras informações que nós iremos trabalhar. E assim a gente dá continuidade ao assunto que foi abordado no vídeo 5. Para quem não assistiu, eu recomendo que veja, porque lá a gente fala, assim, de uma forma geral, sobre a estrutura do trabalho acadêmico de acordo com a NBR 14724 da ABNT. Então vamos começar a nossa atividade. Antes de começar, a gente vai precisar que a gente vai recorrer à estrutura do trabalho acadêmico, o texto do vídeo 5. Dentro dessa estrutura, o que a gente vai trabalhar? Nós iremos trabalhar com os elementos pré-textuais, que são formados pela capa, folha de rosto e sumário. Pelos elementos textuais, constituídos pela introdução, desenvolvimento e considerações finais. E os elementos pós-textuais, constituídos pelas referências, apêndice e anexo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai montar essa estrutura, a gente chama de esqueleto. Depois, se a gente montar essa estrutura, a gente vai trabalhar com quebra de seção e quebra de página. Depois a gente vai inserir numeração de página. A gente vai omitir a numeração de página dos elementos que estão aqui, das seções dos elementos pré-textuais. Iremos alterar a numeração de página a partir da introdução. Então a introdução vai ter a página 3. Lembrando que a capa ela não participa da estrutura, a gente colocou aqui como critério pedagógico metodológico, mas lá, se a gente pegar na NBR 14724, a capa ela vai pertencer à parte externa do trabalho acadêmico, portanto ela não é contada. A gente começa a contar a numeração de página a partir da folha de rosto. Então vamos lá. Primeiramente eu vou lá no editor de texto e vou abrir um arquivo novo. Então eu vou aqui para o editor de texto. Meu editor de texto, vou usar o Word, documento em branco. E aqui eu tenho um documento em branco. Eu vou salvar esse documento. Então, antes de eu começar aqui, eu vou salvar o documento. Eu sugiro que vocês também possam salvar o documento. Salvar o documento na língua de informática significa gravar o arquivo. A gente vai dar um nome para o arquivo. A gente vai gravar esse arquivo na memória secundária da máquina. Informática, memória secundária, ela vai tratar. Eu posso gravar no SSD, no HD, eu posso gravar num pendrive, e aí esses dispositivos são dispositivos de armazenamento permanente. Então a gente vai gravar lá. Eu vou gravar essa informação, venho ao arquivo, vou escolher salvar com, vou escolher um local onde eu quero salvar. O meu eu vou salvar aqui na área de trabalho. Vou dar o nome para esse arquivo. Vou colocar aqui sumário automático. Sumário automático 2S, que é o segundo semestre, 2P
Só colocar 2S e 2023. Salvar. Então, salvei aqui o documento. Então, vocês podem ver que aqui em cima eu tenho o nome na barra de título, tem o nome do arquivo que eu salvei. E agora sim eu vou fazer, antes de eu incluir seções do esqueleto, eu vou formatar aqui de acordo com as normas. Então, eu estou selecionando aqui. Essa opção aqui está dando para vocês verem esse caractere. Eu ativo esse caractere. Estou na página inicial e eu estou ativando aqui, clicando nesse ícone que parece que é a nota musical. Ele está no grupo de comandos, parágrafo, no canto superior direito. Uma tecla de atalho seria o Ctrl asterisco. O que isso aqui faz? Simplesmente ele mostra a formatação do trabalho. Eu sei o espaço que eu dei entre uma palavra e outra, os entrelinhas que eu dou, e outras informações. Então ele serve só para mostrar a formatação. Se eu for imprimir esses caracteres aqui, eles não são impressos. Então está aqui, eu selecionei, significa aqui que está selecionado, e agora eu vou formatar. Vou formatar tipo de letra, que nós chamamos de fonte, tamanho da letra, o entrelinhas, o alinhamento, vou fazer configuração de página, tudo isso para que depois a gente possa executar só um comando e não precisar fazer isso sempre. Então vou começar aqui. Qual que é o tipo de letra? Tipo de letra para a gente formatar, eu estou na página inicial, eu venho aqui no grupo de comando fonte e na parte superior aqui no canto esquerdo eu escolho a fonte. Se eu clicar nessa setinha aqui, vai expandir o menu e aqui eu tenho todas as fontes em ordem alfabética. Começa aqui do A, vai até o Z, até o Y. Então tem todas as fontes. A gente pode aqui pesquisar. Basta digitar as iniciais que o software vai buscar. Então, de acordo com a norma, nós usamos aqui a fonte Times New Roman. Então eu clico nela. E agora o tamanho da fonte. De acordo com a norma, o tamanho da fonte é 12. Então eu selecionei 12. Então está aqui conferindo. Fonte Times New Roman e o tamanho é 12. O alinhamento ele deve ser, assim, em relação às margens, deve ser justificado. Onde é que eu vou colocar o alinhamento? Então eu venho aqui para o grupo de comandos parágrafo. Então aqui é o grupo de comando parágrafo, tem duas opções. Eu posso aqui, já nesses ícones aqui, eu posso selecionar a opção do alinhamento. Eu quero à direita, então esse aqui é o à esquerda. Aqui o alinhamento centralizado, Ctrl E, a gente centraliza. Alinhamento à direita é o Ctrl G e o alinhamento justificado é o Ctrl J. Então eu quero justificado, eu vou clicar aqui. Então nosso alinhamento justificado. Se tiver dúvida, consulte aqui. Alinhar à esquerda, Ctrl G. Alinhar de forma centralizada, Ctrl E. E alinhar à esquerda, Ctrl Q. Fiz o alinhamento, então está justificado. Agora eu vou para a configuração de página. Configuração de página, eu vou na guia Layout. Então layout, o layout de página, eu vou clicar nessa guia. Então eu estou aqui na guia Layout. E agora eu tenho aqui todas as opções para a gente configurar a página. Tem página aqui já pré-configurada. Tem aqui uma personalizada, mas eu vou mostrar outro caminho. Então aqui tem pré-configurado. Tem a orientação do papel, o modo retrato que é no sentido vertical, o modo paisagem que é no sentido horizontal. Tamanho do papel, tem as medidas, também tem os tamanhos de papéis aqui que a gente pode selecionar. Tem colunas, se a gente desejar que o texto seja através de coluna, a gente pode selecionar. Mas no nosso caso, eu vou aqui para esse grupo de comando aqui, vou expandir o grupo de comando, na setinha aqui no canto inferior direito, eu vou clicar nela que vai abrir uma janela, vou fazer várias etapas. Então primeiro aqui eu vou configurar a margem na aba margem. De acordo com a BNT, a margem superior 3 cm
margem inferior 2 centímetros, margem esquerda 3 centímetros e a direita 2 centímetros. Então está aqui, ó, superior 3, inferior 2, a esquerda 3 e a direita 2. Vou ver a orientação do papel. A orientação do papel é modo retrato. Então aqui eu tenho a visualização. Se fosse modo paisagem, aqui eu visualizar. Então modo retrato. Quero que isso aplique em todo o documento, que poderia ser em um texto selecionado, mas eu quero em todo o documento. Agora eu vou escolher o tipo de papel. Vou clicar aqui na aba papel. Então clico aqui na aba papel. O tipo de papel, o papel A4. Então o A4, aqui estão as medidas. Se eu desejar alterar a configuração personalizada, basta eu ir clicando na setinha para baixo ou para cima para aumentar ou diminuir respectivamente. Então eu selecionei essas opções e agora eu vou dar o OK. Então já fiz a configuração de página, está tudo OK. Agora eu vou digitar o nome das seções. Não sei se vocês lembram. Vou voltar lá no texto. Cadê o texto? Ó, na redação, aqui nos elementos pré-textuais, então a gente vai digitar capa, folha de rosto e sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais, referência, apêndice e anexo, um embaixo do outro. Então cada item desse aqui eu vou digitar em uma linha. Então vamos para lá. Vou digitar aqui em cada linha. Capa. Por que eu vou digitar? Aqui eu estou marcando, tá? Capa, folha de rosto, sumário, introdução, 2, desenvolvimento, 3, considerações finais, 4, não tem, agora a gente vai para os elementos processuais, referências, apêndice e anexo. Então tá aqui, vamos lá confirmar se é isso mesmo. Vou confirmar. Então tá, capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, consideração, referência, apêndice e anexo. Então confirmamos o que devemos, são as seções. Então o que vai acontecer? Cada seção dessa aqui, ela vai ficar em uma página. A gente vai colocar em uma página, para depois a gente inserir os textos. Por isso que a gente chama de esqueleto. Esqueleto é a escritura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar... faltou uma coisa que agora que eu estou vendo aqui. Faltou da gente formatar o espaçamento antes e depois do parágrafo. Não sei se vocês estão vendo que eu estou em layout. O espaçamento aqui antes está 0 pt e depois está 8. Então esse campo aqui tem que ser 0 pt. Então aqui eu já vou aproveitar, como está selecionado, eu selecionei tudo. Então eu venho para cá agora e coloco 0. 0. Então tem que ficar 0 pt. Outra coisa também, eu vou voltar aqui para o grupo de comandos parágrafo. Estou aqui nesse grupo de comando parágrafo, vou clicar nessa setinha que nós temos que selecionar o entre linhas. Ó, então espaçamento aqui antes e depois do parágrafo está 0 pt, está confirmado. Agora espaçamento entre linhas tem que ser 1,5. Aqui no em múltiplo eu poderia alterar aqui essa medida, mostrar duas formas. Digitar 1,5, ok, que vai dar 1,5, não teria problema nenhum. Mas eu tenho a opção também de escolher, porque já tem pré-configurado aqui, 1,5 linhas. Então 1,5 linhas é o mesmo formato, aqui eu estou visualizando. Então é isso que eu quero, dou o ok. Então eu já tenho aqui, de acordo com a norma, o espaçamento está 1,5, está justificado, o nosso texto está justificado, o tamanho da fonte é 12.
Aqui, tamanho da fonte 12, é 12, tamanho da fonte, o tipo da fonte é Times New, o texto está justificado. Deixa eu conferir mais alguma coisa. A configuração de página. Então eu vim aqui para layout de página, em configurar a página, cliquei nessa setinha, vou clicar nessa setinha aqui para expandir. Configurar a página aqui, confirmar, margem superior 3 cm, margem inferior 2, margem esquerda 3 e a direita 2. Então confirmei a configuração de página. Orientação do papel, está no modo retrato. Eu estou na guia, na aba margem. Agora eu vou na aba papel para confirmar o tipo de papel. Então eu clico aqui na aba. O tamanho do papel é o A4. Tá ok? Então eu dou confirmo. Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com quebra de seção. Vou colocar na capa, folha de rosto e sumário. E quebra de página, eu vou colocar introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências, apêndice e anexo. Por que quebra de seção? A seção, aqui no editor de texto, ela pode ter uma formatação específica. Então, cada seção eu posso formatar de forma específica. Já as configurações de página, não. Se eu tiver aqui quebra de página, então tudo que eu alterar aqui em qualquer uma dessas seções, altera nas outras. Já em que quando eu coloco quebra de seção, qualquer alteração que eu fizer na seção só fica nela. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, vamos inserir numeração de página, tá? Vamos inserir numeração de página. Então, para inserir numeração de página, eu vim aqui na aba inserir, vim na aba inserir, e aqui no grupo de comando cabeçalho e rodapé, vai ter a opção aqui de inserir numeração de página, número de página. Vou clicar na setinha e vou escolher início de página. De acordo com a BNT, a configuração de página ela fica no canto superior direito. Então, início de página é canto superior, fim de página é inferior. Então, eu vou escolher aqui início de página no lado direito. Então, aqui opa, está errado, eu cliquei que não é para eu ter clicado. Eu vou voltar ao comando. Aqui é inserir, configuração de página, seta. Então, início de página tem três opções: alinhar à esquerda, no meio ou à direita. De acordo com a BNT é à direita. Então, eu vou escolher a opção aqui, formatação 3, tá? Então, tá aqui a numeração de página. Então, na capa tá o número 1. A gente vai omitir essa numeração. Então já inserindo a numeração de página. À medida que a gente for incluindo página, então vai aumentando a numeração. Agora a gente vai trabalhar com a inclusão da quebra de seção. Para fazer isso, eu vou posicionar aqui esse ponteiro aqui do mouse, esse cursor, esse que tá piscando. Vou até aumentar aqui um pouco o zoom. Olha só. Então o cursor está piscando. Eu vou colocar aqui antes da letra F, o cursor. Isso aqui é importante. Então, antes da letra F. Agora, eu venho na guia Layout de página. Aqui, aliás, na Layout. Nessa opção aqui, quebra. Eu vou clicar na setinha. E vou escolher, vou trabalhar com quebra de seção próxima página. Então, mais uma vez, eu vou clicar em quebra. Vou escolher quebra de seção próxima página. Veja só o que aconteceu. Toda a informação aqui que estava na capa, que é nessa página 1, na página 1, ela foi para a página 2. Página 2. Vou fazer também, seria uma quebra de página aqui para folha de rosto. Para tanto, então eu coloco o cursor aqui antes da palavra sumário. Então está aqui,
E agora eu faço o mesmo procedimento. Quebra, quebra de seção, escolho próxima página. Todo o conteúdo, vou voltar aqui, ó, quebra de rosto ficou na página, folha de rosto ficou na página 2 e sumário em diante na página 3. Vou inserir a última quebra de seção. Então eu coloco o cursor antes do 1, venho aqui em quebra e vou escolher aqui o quebra de seção, próxima página. Então olha só, a introdução já foi para a página 4. E aqui só para confirmar, ó, quebra de seção, sumário. Agora o que eu vou fazer? A partir da introdução, que são os elementos textuais e os pós-textuais, a gente vai trabalhar com quebra de página. O procedimento é o mesmo, só em vez de ser quebra de seção, a gente vai escolher quebra de página. Então eu vou colocar o cursor antes do 2, desenvolvimento, para todo esse texto ir para a próxima página, e venho aqui em quebra. Só que é o detalhe. Ó, eu vou trabalhar com quebra de página, página. Agora eu alterei, tá? Quebra de página, página. Então observe que aqui o nome é quebra de página. Não é quebra de seção igual está lá no sumário. O sumário está quebra de seção. Agora eu vou colocar quebra de seção depois do desenvolvimento. Então eu posiciono o cursor antes do 3 de considerações finais. Vem quebra. Quebra de página, página. Vou fazer o mesmo para todos. Então, posiciono o cursor antes de referência. Quebra, quebra de página, página. Agora, o cursor antes do apêndice. Vou inserir uma quebra, quebra de página, página. E por último, agora, eu vou inserir o A antes, o cursor antes do A de anexo. Vou inserir mais uma quebra de página. Página, página. Então nós temos 9 páginas, mas na realidade, como a capa não conta, a gente vai ter 8 páginas, a numeração de página vai ser 8. Agora a gente tem que omitir essa numeração de página aqui. Vou posicionar o cursor aqui depois da página e dar um Enter. Vou dar 2 Enters, vou fazer isso para todos, para não ficar emendado aqui, ó. Então na capa, dei 2 Enters. Agora na folha de rosto vou fazer a mesma coisa. Folha de rosto. Posicionei depois do O de rosto, dou 2 Enters. No sumário vou fazer a mesma coisa. Depois do O, 2 Enters. Vou fazer também aqui da introdução 2 Enters. Então aqui 1 e 2. Desenvolvimento, vou fazer a mesma coisa, 2 Enters. Considerações finais, mesma coisa, 2 Enters, 1, 2. Referência, mesma coisa, 2 Enters, 1, 2. Apêndice, 2 Enters, 1, 2. E anexo, 2 Enters, 1, 2. Agora o nosso próximo procedimento é omitir a numeração de página na capa, na folha de rosto e no sumário. Então vamos para lá. Aqui é importante que para eu omitir essa numeração, eu tenho que observar se o meu cursor ele está aqui na capa. Então está aqui, está piscando, então ele está na capa. Como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Eu vou aqui na guia Layout, onde tem aqui configuração de página, eu vou expandir mais comandos, vou clicar nessa setinha. Então eu expandi o comando e agora eu vou trabalhar na última aba, que é a aba chamada Layout. Essa última aqui, eu vou clicar nela. Layout, cliquei, aba Layout. E onde tem escrito cabeçalho e rodapé, eu vou ter que sinalizar essa opção aqui, ó, diferente da primeira página. Na hora que eu marcar esse quadradinho aqui, a numeração de página aqui da capa ela tem que ficar escondida. Então vamos lá, ó. Vou clicar, marquei diferente na primeira página e vou dar OK. Na hora que eu der OK, essa numeração de página aqui tem que sumir. Vamos ver lá se vai dar certo. OK?
Opa, deu certo, a numeração de página sumiu. Vou fazer isso também lá na página folha de rosto e na página do sumário. Então vou para a página folha de rosto. Ó, folha de rosto está marcando aqui página 2. Então eu clico aqui para ativar essa página, folha de rosto. Então está aqui o cursor. Ó. Agora eu faço o mesmo procedimento. Configurar layout, configurar a página, vou expandir o menu, mais comandos. Na aba layout, vou marcar aqui em cabeçalho e rodapé, vou marcar aqui, ó, diferente da primeira página. Marquei e vou dar OK. Numeração de página tem que sumir. Então, a numeração de página sumiu. E mais um procedimento que é no sumário. Então, sumário. Está aqui o sumário, número 3, vou omitir isso aqui, faço o mesmo procedimento. O cursor está aqui, ó. O cursor está aqui no sumário. Então, venho para a guia Layout, comando, configurar a página, expandir mais comandos. Na aba Layout, em cabeçalho rodapé, vou ativar essa opção diferente da primeira página. Ativei, dou OK, sumiu a numeração de página. Agora a gente vai para a introdução. Olha só, não sei se vocês lembram quando a gente falou lá na estrutura de trabalho acadêmico, eu vou voltar nela. Que na estrutura de trabalho acadêmico, a folha de rosto, a contagem da numeração de página começa na folha de rosto, a gente não conta capa. Então, se o nosso trabalho, ele tem aqui, vamos lá, a contagem começa na folha de rosto, então vai ser aqui, página 1, página 2, sumário, e introdução, página 3, tem que ser a página 3, só que aqui está 4. O que a gente tem que fazer então? Alterar essa numeração aqui. Como é que eu altero aqui? Eu clico 2 vezes aqui em cima desse número, para a gente ativar o campo cabeçalho e rodapés. Então vou clicar 2 vezes com o mouse, cliquei 2 vezes. Então eu ativei aqui essa parte do cabeçalho. Agora sim eu posso alterar essa numeração de página. Como é que eu vou alterar essa numeração de página? Eu venho aqui no grupo de comandos, aqui no canto à esquerda, onde tem escrito cabeçalho e rodapé, e vou clicar aqui nessa setinha de número de página. Que aí vai abrir um menu e eu vou formatar a numeração de página. Então abriu aqui o menu e eu vou escolher essa opção, formatar número de página. Eu vou clicar nela. Cliquei, abriu a janela de formatar número de página. O que eu vou fazer? Que nesse campo, numeração de página, eu vou escolher aqui, eu vou ativar iniciar em e colocar a numeração de página que eu quero. Em vez de ser 4, é 3. Então eu digito 3. Poderia ir aqui com as setas, tá? Para cima ou para baixo. Então digitei 3, porque eu quero que seja 3, vou dar OK. OK, você pode ver que a numeração aqui alterou. Agora eu clico aqui embaixo do cabeçalho, dou 2 cliques aqui embaixo de introdução. Ativei agora o texto, o modo texto, e vamos confirmar se a nossa numeração está OK. Então aqui é 3, desenvolvimento tem que ser 4. Vamos para o desenvolvimento. Então desenvolvimento 4 e assim vai indo. 5, 6, então está tudo certo. Vamos ver se na capa, se no sumário tem numeração de página, não tem. Folha de rosto não tem. E capa também não tem. Então nós já fizemos aqui parte do trabalho, tá? Agora a gente vai inserir o sumário automático. Então eu tenho que colocar todas aquelas seções aqui, ó. Elas têm que aparecer aqui. O que vai aparecer? Introdução, desenvolvimento, considerações finais, referência, apêndice e anexo. Tem que aparecer aqui de forma automática. Para a gente fazer isso, existe um critério. O critério é que todos esses títulos aqui que eu falei para vocês, que os títulos, o nome técnico, vou até escrever aqui, o nome técnico dos títulos é seção.
Então, tudo isso aqui nós chamamos de seção. E para a gente introduzir lá de forma automática, então todas as seções, ela tem que estar aqui no formato de título. Eu estou aqui na página inicial e aqui eu tenho os estilos de título. Então, eu tenho que formatar isso aqui para um estilo de título, para que depois que tiver formatado, aí basta selecionar a seção e clicar aqui no tipo de título, que ele vai pegar a formatação que eu fiz. Pode ver que eu estou aqui só percorrendo aqui os vários estilos que estão pré-configurados, e se vocês podem observar aqui que vai alterar o tipo do título. Então olha aqui, ó, esse primeiro aqui, ênfase sutil, o título está em itálico. Aqui mudou o tamanho da fonte. Aqui o título ficou maior, o tamanho da fonte. Aqui ó, ficou menor, mudou a fonte e a cor também. Aqui a cor continuou, mas mudou o tamanho. Aqui eu estou sem formatação e aqui no modo normal que eu estou usando. Eu estou usando não, está no modo normal pré-configurado do editor de texto. Então como é que eu faço isso aqui? Eu vou escolher, eu seleciono a seção, então eu selecionei aqui a seção introdução, e eu venho aqui em estilo e vou selecionar qualquer um. Vou pegar esse primeiro aqui, ó, título 1. Ok. Como é que eu sei que ele está no formato de título? Quando eu estou com essa opção aqui ativada, ó, essa opção aqui ativada, o que vai acontecer? Ela me mostra a formatação. E aí sim, se eu ver esse retângulo pequenininho aqui subscrito, então significa que ele está no formato de título. Vou mostrar, esse aqui está no formato de título. Ele tem até uma distância maior aqui antes do parágrafo. E vou mostrar outro que não tem o formato, ele não vai ter isso aqui, ó, esse retângulo. Vou aqui para o desenvolvimento. Ó, desenvolvimento não tem opção nenhuma, não tem nada marcando. Então aqui, ó, se eu marcasse, ó, pode ver que está lá o retângulo. Então eu não tenho. Então isso aqui é uma forma de eu saber a formatação que tem. Então como eu formatei aqui já no estilo de título, agora eu tenho que modificar esse estilo de título de acordo com as normas. Então como é que eu modifico? Aqui no título que eu escolhi, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Ó, cliquei com o botão direito do mouse, abriu aqui várias opções. O que eu posso fazer? Eu posso renomear esse título, que lá está título 1, mas eu quero modificar. Então eu vou clicar nessa opção, modificar. Vai abrir uma janela para eu fazer as alterações que eu preciso. Então é nessa janela aqui que é principal que eu vou fazer todas as alterações que eu preciso. Depois basta eu clicar no formato de título que tem lá, e aí sim eu já formato todos os títulos no estilo título. Isso aqui eu faço uma vez. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o nome do título. Ó, ele está aqui como título 1. Então a sugestão é você digitar o seu nome. Eu vou colocar aqui, vou falar vou digitar seu nome, mas você escreve o seu nome aí. Então, seu nome. Esse vai ser o título que eu vou usar. Porque quando eu vir aqui nesse grupo, aqui onde tem vários estilos, eu vou clicar nesse aqui que está escrito seu nome. Não esqueça, aqui você coloca o seu nome. Por exemplo, João, Maria, Eliezer, eu vou colocar o nome aqui, o seu nome. Agora eu venho no campo de formatação. Formatação, vou escolher aqui o tipo de fonte, o tamanho da fonte, depois a gente vai colocar o negritado, a cor da fonte, o alinhamento, o entre linhas, e depois a gente vai ver aqui a questão de recuo de parágrafo, tá? Antes e depois. Vamos fazer por parte. Então, formatação, o tipo da fonte é Times New Roman, então eu seleciono. Pode ver que aqui vai modificando. O tamanho da fonte é 12, de acordo com a norma, então eu clico aqui na setinha, escolho o tamanho, é 12, aqui modificou. Vou escolher aqui o modo negritado, então aqui ó, negritado. A cor da fonte, a cor é preta, então eu escolho aqui
nessa planilha aqui, nessa lista de cores, eu vou escolher a cor preta. Então, escolhi a cor preta, está aqui. O alinhamento do texto, ele está à esquerda, da seção está à esquerda. Eu vou deixar esse alinhamento à esquerda. E depois os outros eu faço de forma separada. Por quê? Porque à esquerda? Elementos textuais, o alinhamento à esquerda. Só que os elementos pós-textuais, o alinhamento é centralizado. Então lá no pós-textual, basta eu selecionar, depois que eu formatar, aí eu venho aqui na página inicial e escolho o alinhamento correto, conforme a norma. Então esse aqui eu vou deixar aqui à esquerda. O entre linhas eu vou escolher 1,5. Então essa é a segunda opção aqui. Mas eu posso confirmar aqui também. Eu vou confirmar no grupo parágrafo, tá? Então tem aqui o entre linhas. Agora eu vou clicar. Vocês podem até ver aqui, ó. De tudo que eu fiz, as alterações, aparece aqui o nome, ó. Então tá aqui, ó. A fonte é Times New Roman, tamanho é 12 pt, tá em negrito, a cor da fonte. O espaçamento entre linhas está 1,5. Então agora eu vou ver a distância antes e depois do parágrafo. Então eu vou clicar aqui nessa opção aqui no canto inferior à esquerda em formatar. Cliquei, vou escolher a opção parágrafo. Esse comando aqui, parágrafo. Abri uma outra janela. Então nessa janela aqui, o que eu tenho que observar? Em espaçamento, eu tenho que escolher aqui antes e depois tem que ser 0 pt. Então tá aqui, antes está 12, eu vou colocar 0. Depois do parágrafo está 0 pt, está ok. Eu confiro que esse espaçamento está 1,5, então está 1,5. Ok, é isso que eu quero. Então eu dou ok. Então aqui eu já fiz essa modificação. Agora basta eu marcar, ativar aqui o botão OK para confirmar todas as alterações que eu fiz. Então vou marcar aqui OK e aqui vou alterar. Olha só, alterou aqui, ó. Então a fonte, vocês podem até confirmar aqui, ó. Ela tá Times New Roman, tamanho 12, está negritado, alinhamento está à esquerda. E o meu estilo de título, o que eu formatei aqui agora, ó, ele tá com o nome que eu escrevi, seu nome. Então é esse aqui que eu vou escolher. Agora basta eu clicar nos títulos aqui tem aqui abaixo, eu seleciono e clico aqui e ele já fica formatado. Então vamos fazer isso. A introdução já está ok. Então aqui, desenvolvimento, eu vou selecionar. Para selecionar, basta eu clicar aqui, ó, com o mouse, aqui à esquerda, eu clico com o botão esquerdo do mouse e ele já seleciona. Então selecionei, eu venho aqui em estilo de título, estou na página inicial e vou clicar naquele estilo que eu formatei, que é aqui o seu nome. Cliquei, ele já formatou para estilo, ó, estilo de título. Vou fazer com as considerações finais, seleciono, clico aqui com o botão esquerdo do mouse, selecionei, venho aqui no estilo de título, no que eu formatei, clico nele, ok. Vou fazer com as referências, seleciono a referência, clico aqui no estilo de títulos, seu nome, ok. Vou fazer também com apêndice, selecionei, em estilo, clico no estilo que eu formatei, ok. E agora, por último, o anexo, eu seleciono, estilo de título que eu formatei, clico em seu nome, ok. Então eu já formatei todos os estilos de títulos, todos, em formato de título. Agora sim é que eu vou inserir o sumário automático. Para eu inserir o sumário automático, então eu vou posicionar, dar aqui alguns enters, na terceira linha
Olha só, eu estou aqui na primeira linha, segunda. É na terceira linha que é para inserir o sumário automático. Antes, eu tenho que formatar essa seção aqui. Ó. Como é a seção primária, e as seções primárias entre os elementos pré-textuais e pós-textuais, o alinhamento é centralizado e é negritado. Então, eu selecionei aqui, ó, selecionei, vou colocar um negrito e vou centralizar. Centralizar, grupo de comando aqui, parágrafo, e eu escolho esse segundo ícone aqui, centralizar. Centralizei. E agora eu venho aqui, ó, eu tenho primeira linha, segunda linha, na terceira linha que eu vou inserir o sumário. Então o cursor está aqui na terceira linha, eu vou vir na guia referências, é essa guia aqui, ó, referências, cliquei nela. E vou observar aqui no canto à esquerda tem um grupo de comando sumário. Vou clicar aqui, tem um ícone sumário. Vou clicar na setinha para abrir as opções. Então eu tenho o sumário automático 1, 2 e 3. Eu vou escolher o sumário automático 2, tá? Esse modelo aqui que eu vou escolher. E vou ter que apagar essa palavra sumário depois que for inserida. Então eu vou clicar aqui, só basta eu clicar que já vai aparecer aqui as seções que eu formatei e a numeração de página. Ó, vou inserir e aqui está o sumário automático na forma como eu havia falado. Ele perdeu a configuração, mas isso aqui não tem problema, porque toda vez que eu alterar aqui o sumário, então ele volta para essa configuração do editor. Então eu só vou modificar isso aqui no final, depois quando eu terminar meu trabalho. Então vocês podem observar que eu tenho introdução, está na página 3, desenvolvimento na 4 e assim sucessivamente. Eu apago essa palavra aqui, sumário, apaguei. Vou tirar essa segunda linha aqui para ele ficar com distanciamento. Se eu desejasse aqui formatar, de acordo com a norma, basta selecionar tudo aqui. Ó. Com o mouse, eu posicionei aqui antes do 1, estou arrastando, ó, selecionei tudo, eu venho aqui em página inicial, coloco aqui Times New, tamanho da fonte 12, negritado, e o entre linhas vai ser, cadê o entre linhas? Está aqui, entre linhas vai ser 1,5. Pronto. Quando eu precisar fazer alteração, vou mostrar agora aqui, por exemplo, lá no desenvolvimento eu incluí uma seção 2.1. Vou fazer isso agora, tá? Aí eu tenho que atualizar meu sumário. Então, para atualizar, basta a gente clicar aqui com o botão direito do mouse em cima do sumário, vai abrir essa janela, eu vou escolher essa opção aqui, ó, atualizar campo. Ele vai perguntar se eu quero atualizar somente a numeração de página, isso é quando eu não inseri nenhum título, seção, ou atualizar o sumário automático, quando eu inserir mais seções. No caso aqui, quando eu alterar, eu vou pedir essa opção aqui de baixo, o índice inteiro. Quando eu clicar aqui o índice inteiro, eu vou perder toda essa formatação. Por isso que eu deixo para formatar no final. Então vamos lá, vou inserir uma seção aqui, 2.1. Então vamos cá, vou lá na seção desenvolvimento. Então aqui só a suposição. Esta seção é composta por 3 partes, que são, 2 pontos, metodologia, resultados, aliás, deixa eu colocar aqui, eu vou mudar, vou colocar aqui, referencial teórico, metodologia e
A terceira parte, resultados e discussão. Então aqui é só uma breve introdução para não ficar vago, tá? E agora aqui eu saltei uma linha e aqui eu vou escrever 2.1 referencial teórico. Não sei se vocês estão lembrados, quando eu falei lá das seções no manual, eu vou recorrer lá agora. Todas as seções primárias, elas começam em página própria. Então está aqui. As seções secundárias eu apresento na mesma página, dando sequência do texto. E entre a seção e o texto, eu salto uma linha. Terminei o texto, vou começar uma nova seção, eu salto uma linha. Escrevo a seção, vou apresentar o texto, eu salto uma linha. O referencial teórico apresenta os conceitos, e aí eu vou falando, tá? Eu começo a escrever. Então o que vai acontecer? Eu tenho que transformar agora então essa seção aqui, 2.1, em modo título. Então como é que eu faço isso? Basta eu selecionar a seção, venho aqui na página inicial, no grupo aqui de comandos e estilos, e vou clicar naquele estilo que eu já pré-configurei, que está aqui, ó, seu nome. Clico nele, automaticamente ele já altera aqui para o formato de título. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um procedimento para que essa alteração aqui, essa seção 2.1, que ela possa ir lá para o sumário. Vou incluir mais uma nova seção aqui. Colocar aqui 2.2, que é a metodologia. A metodologia trata dos métodos e procedimentos adotados para a realização deste estudo. E aí eu vou escrevendo, tá? Então aqui só falando. Então o que vai acontecer? Eu faço a mesma coisa agora. Seleciono a seção, venho aqui em estilo e clico no estilo que eu escolhi, que é esse aqui, sem nome. Cliquei nele, tá aqui, ó. Seção 2.2. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no sumário e atualizar o sumário para que essa seção 2.1 e a 2.2 ela possa estar presente no sumário. Então vamos lá. Sumário. Então tá aqui meu sumário. Na hora que eu atualizar, vou perder essa formatação. Então vamos cá. Clico com o botão direito do mouse em cima do sumário. E vem aqui nesse tópico aqui, atualizar campo, eu clico nele. E vai perguntar, atualizar apenas a numeração de página? Não quero numeração de página, eu quero atualizar o sumário inteiro. Então vou escolher a segunda opção, atualizar o índice inteiro. Dou OK. E olha o que aconteceu. Eu perdi a formatação, mas eu fui inserido aqui, seção 2.1, referencial teórico e metodologia. Para eu formatar. Selecionei, Times New Roman, tamanho 12, negritado ou entre linhas 1,5. Pronto. Existe uma opção aqui que eu posso fazer isso, tá? Eu não vou ensinar agora para vocês, mas aqui eu só quero mostrar que existe uma opção para a gente não estar formatando toda hora. Então aqui as alterações que eu fiz, elas estão aqui incluídas. Bom, o que eu tenho que fazer então agora? Que vocês irão fazer, tá? Aqui é só eu escrever a estrutura do... Eu vou fazer aqui só a capa, mas você já tem essas informações. Então na capa, eu vou escrever aqui o nome da instituição, Faculdade de Filosofia, Ciência
e letras do Alto São Francisco. Tem um erro aqui, eu não deu espaço. Ó. Terceira linha, o nome do curso. Nome do curso. Na quinta linha, nome da autoria. No meio da página, eu vou trabalhar com essa régua aqui, ó, essa régua. Caso a régua não esteja visível no seu editor, o que vai acontecer? Ó? Eu venho aqui na aba Exibir, que é essa aqui, ó, a aba Exibir, vou clicar nela e vou verificar se a régua está ativada. Aqui, ó, ela está ativada, a régua. Se não tiver, se ela estiver assim sem ativar, você pode ver que eu não tenho a régua nem horizontal nem vertical. Basta eu clicar, cliquei nela, então aqui apareceu a régua. Agora eu vou para o nome, o título do trabalho. Título do trabalho, 2 pontos, subtítulo. Isso aqui tem que ficar a 12 centímetros e meio. Como é que eu sei? Eu vou dando Enter e vou olhando aqui essa medida aqui, ó, a régua. Vou dando Enter. Enter, 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 Enter. A 12,5, 12 centímetros. A 12,5, está mais ou menos aqui, ó, quase 13. Então aqui estou no meio da página. Vou dando Enter. Na penúltima linha, o nome da instituição. Tem que observar, essa quebra aqui ela tem que ficar nessa página. Porque se ela for para outra página, aqui, então vai aparecer a numeração de página aqui. Eu vou mostrar para você. Então aqui eu vou escrever Luz MG e o ano 2023. Não sei se vocês prestaram atenção que a quebra de página ela foi para a próxima página. Tá aqui. E olha só, apareceu a numeração de página aqui. Como é que eu faço para voltar isso aqui? Basta eu voltar aqui uma linha. Pegar, aliás, aqui o delete, a tecla delete. Eu voltei uma linha. E está aqui. Agora a gente vai formatar. O que quer dizer isso? Que toda a informação aqui da capa ela é centralizada, é negritada, o espaçamento já está em meio, então é negritada, centralizada e em caixa alta. Eu já escrevi em caixa alta. Então vamos aqui selecionar toda a informação da capa, selecionei. Venho aqui para a página inicial no grupo de comando fonte, vou negritar, ó, negritei. O alinhamento eu vou colocar centralizado aqui no grupo de comando parágrafo, vou escolher a opção centralizada ou Ctrl E, centralizei. Olha como é que vai ficar. Dessa forma, eu vou diminuir o zoom. E vou mostrar agora por que a gente coloca quebra de página. Então tá aqui, ó, a capa já está com as informações. Eu vou falar por que eu coloco quebra de seção. Cada seção tem uma formatação específica. Então essa seção aqui, folha de rosto, eu vou deixar ela, a apresentação do papel deitado, que a gente chama de paisagem. Então tá aqui, ó. Eu venho em layout de página, orientação, paisagem. Eu gostaria que vocês observassem aqui, ó, a página anterior da capa, ela tem, olha a largura aqui, como é que está diferente. Então ela está no modo retrato e a folha de rosto paisagem. Vou diminuir o zoom, que aí vocês vão perceber isso. Olha como é que ficou então. Primeira página é a capa. Folha de rosto está em paisagem que eu alterei e o sumário está em retrato. Então, quando eu coloco quebra de seção, então cada seção ela tem uma formatação própria. Vamos supor aqui, da introdução em diante, como é uma seção só, se eu colocar aqui no modo orientação paisagem, todas as outras páginas vai ficar deitada. Eu vou fazer isso para vocês verem. Venho aqui em orientação, clico na setinha, modo paisagem. Olha só, toda
a partir da introdução, elas ficou com a página deitada. Por quê? Porque todas essas aqui correspondem a uma seção. Assim como a capa é uma seção, folha de rosto é outra seção, o sumário é outra seção, da introdução em diante também é uma seção. Por isso que a gente coloca aqui a quebra de seção. Vou voltar aqui da introdução, vou colocar na orientação retrato, voltar ao que era. E folha de rosto também eu vou colocar retrato, para ficar a folha em pé. Então tá aqui, ó. Vou fazer mais um teste, sumário eu vou colocar paisagem. Sumário, paisagem, só alterou o sumário. Ou a capa também eu vou colocar em paisagem, só para vocês verem por que é quebra de seção. No sumário deu 2 páginas. Sabe por que deu 2 páginas? Porque tem muita linha. Ó, vê que o ano e a data ela foi para outra página. Então voltar para a orientação normal. Pronto. Sumário também orientação retrato. E aí o nosso trabalho está ok. Aumentar o zoom. Então tá aqui. É isso que a gente vai trabalhar. Agora o que eu vou fazer? Vou inserir mais informações. Por exemplo, eu quero aqui, ó, tem alguma coisa que como a gente não vai desenvolvimento, aliás, eu quero inserir algum texto aqui. Então eu posso pedir aqui o próprio editor de texto que ele faça isso para mim sem eu precisar digitar. Eu vou colocar aqui na seção, mais uma seção. Eu vou mostrar um comandinho para vocês aqui. Que aí a gente insere texto sem precisar digitar. Seção 3.3 resultados e discussão em minúsculo. Discussão. Seria um comando aqui. É igual hunt. Eu quero um parágrafo. Eu quero 7 parágrafos, então vírgula, com 5 linhas. Vou aumentar o zoom. Então eu coloquei aqui, ó, hunt, que significa randômico. Então esse primeiro comando aqui, que eu estou formando, que eu vou querer 7 parágrafos e cada parágrafo tem que ter 5 linhas. Vou dar o Enter. Olha só o que aconteceu. O editor de texto então está me dando algumas informações aqui que eu posso trabalhar com formatação com vocês. E é isso que eu vou fazer, tá? Então depois aqui eu vou pegar esse texto e a gente vai formatar. O que eu vou formatar? O recuo de parágrafo, vou colocar de acordo com a norma, tá? Então eu vou verificar aqui, ó, palavras estrangeiras, a gente vai formatar. Vamos fazer muita coisa aqui. Além do mais, tem muitos de vocês aí que eu já pedi para fazer algumas coisas, né? Manuscrito, vocês pegar das aulas para digitar na aula de informática. Então na aula de informática vocês irão incluir as informações. Isso aqui vai mais para o curso de administração, que não tem texto nenhum. Então esse comando a gente vai utilizar para incluir esse texto e aí sim a gente consegue também trabalhar. Teria uma outra opção, eu pedi aqui o editor de texto para ele escrever alguma coisa para mim. E aí qual que é o comando que eu tenho que fazer? Eu vou falando, quer dizer, ele vai copiando a sua fala. Então vou só digitar aqui o comando para vocês saberem. Eu tenho que apertar. Eu devia ter tirado um print. Mas no teclado, o que eu vou pegar a tecla que tem a bandeira do Windows. Então tecla,
com bandeira do Windows mais a letra H. Então eu vou usar esses dois comandos aqui. O primeiro comando, a tecla que tem a bandeira do Windows, eu vou apertar, mais a tecla H. Com isso vai abrir aqui em cima uma opção do que o Windows ele vai fazer com que grave, ele capte, vai captar a minha fala e vai transformar isso em texto. Vou fazer o teste agora. Vou apertar a tecla bandeira Windows mais o H. Aqui em cima, ó, aqui em cima foi aberto o microfone. E o que eu estou falando é o Windows está digitando. Isso é bom para que a gente economize tempo, tá? Quando eu precisar, eu posso economizar tempo de digitação. Depois eu terminei aqui a minha fala, basta eu editar esse texto que o próprio editor de texto está digitando. Coloco a pontuação, coloco os parágrafos, verifico se ele conseguiu captar perfeitamente a minha fala. Caso o editor ele pare, basta eu clicar novamente aqui nessa setinha que é onde tem o microfone, que aí eu vou ativar. Bom, é isso. Vocês viram que ó, eu fui falando aqui e ele foi escrevendo. Ó, guardar aqui em cima, ó, aqui em cima foi aberto o microfone e o que eu estou falando é o Windows que está digitando. Isso é bom para que a gente economize tempo, tá? Quando aqui já errou. Quando eu precisar, eu posso economizar. Então, depois basta eu editar o texto. Eu quero continuar novamente, eu quero escrever, então eu venho aqui, ó, aqui em cima e vou clicar no microfone. Aí eu vou ativar novamente esse recurso do editor de texto para ele copiar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Cliquei. E agora eu posso falar para que o editor de texto escreva a minha fala. Assim, eu vou economizar tempo, vou descansar um pouquinho e depois basta eu editar esse texto que acabou de ser digitado pelo próprio editor de texto. Não é bacana isso? Isso é mais um comando. Não é você, é isso, é mais um comando. Então aqui está errado, eu vou editar. E o comando está aqui embaixo. Vou dar 2 enteres. 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 Ele não está conseguindo. Às vezes eu falo enrolado. Ok, então está aqui o comando que é isso. Bandeira do Windows mais H, então esse recurso ele vai ser ativado. Caso o recurso não esteja ativado, então ele vai pedir para você ativar esse recurso aqui do microfone do Windows, se estiver desativado. Bacana, então eu vou encerrar aqui o texto, tá? Eu vou encerrar e espero que eu possa ter ajudado a cada um de vocês. Qualquer dúvida, recorra aqui a esse vídeo ou então me procure em sala de aula. Gratidão, namastê.